Som, muito bem. Demorou, mas chegou. Boa tarde, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à nossa Casa Legislativa. Vamos estar dando hoje efeito a mais um evento do nosso mês Janeiro Branco. O Janeiro Branco foi instituído no calendário oficial através da Lei 13.517 de 2017, de autoria do nosso vereador, doutor Adriano Miranda. E é um mês dedicado à realização de ações educativas à difusão da saúde mental. Hoje vamos ter aqui a palestra do doutor Davi Sender, médico psiquiatra, e nós da mesa diretora estamos muito felizes em recebê-los aqui, receber o Davi também. Passar a palavra para o nosso vereador, doutor Adriano, que fará a apresentação do Davi. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos vocês. Dr. Davi, psiquiatra, que atendeu prontamente ao nosso convite para poder falar aqui sobre um tema, né, que é extremamente estigmatizado, né, Davi? Com muito preconceito, e ele vem aqui com um tema diferente, né? Pessoas felizes também têm depressão. Então, a importância do Janeiro Branco é exatamente isso. O objetivo principal é que a gente possa falar amplamente com vocês, com a sociedade, né, quebrando esses estigmas, esses preconceitos e falando cada dia mais, né, o mês de janeiro inicia, mas falar durante todo o ano sobre saúde mental das pessoas, que é tão importante, né, a qualidade de vida e a saúde mental das pessoas. Vou ser breve, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês e vamos dar início aqui a essa palestra. E tem um vídeo aqui que vai ser apresentado e foi produzido pela TV Câmara e logo após o vídeo eu já convido aqui o doutor Davi para iniciar a sua apresentação. Muito obrigado. Você sabe o que é depressão ou conhece alguém que já teve? Eu. Tá falando com uma. Conheço várias pessoas que tiveram depressão, sim. Muitas pessoas, inclusive meu pai. Uma amiga minha teve depressão. Minha mãe já teve. E os sintomas da doença? Isolamento, Falta de vontade de sair de casa. angústia. Difícil. Quando a gente chega no fundo do poço, não tem como sair. O negócio é pedir socorro mesmo. Será que existe um motivo específico? A depressão ela não surge assim de uma hora para outra. Durante muito tempo ela queixava dos problemas dela tanto com a família, com o próprio medo das coisas que ela tinha. Ela vai desencadeando ao longo do tempo. O assunto está na boca do povo. O problema é que nem sempre quem mais precisa busca ajuda. São vários os motivos que levam muita gente a sofrer calada. Talvez até mesmo por não identificar o estágio inicial da doença. É justamente esse silêncio que vai matando aos poucos. O que acontece, na maior parte das vezes, é uma perda de vontade inicial das coisas que são básicas. Então, a pessoa tem que se esforçar para fazer coisas do dia a dia dela. Então, ir para o trabalho, que é uma coisa que ela gosta, passa a se tornar difícil. Pensar, ler, a concentração começa a cair. E principalmente o prazer que ela costuma ter, a qualidade do prazer em fazer as coisas que ela sempre fez, também vai reduzindo. Uma pesquisa divulgada recentemente pela Organização Mundial da Saúde apontou que no Brasil, cerca de 6% da população sofre de depressão. São 11 milhões de pessoas que passaram a conviver com esse problema. Além da depressão, outros transtornos estão mais comuns entre os brasileiros. Um deles é o transtorno de ansiedade, já que o Brasil é recordista mundial com 19 milhões de pessoas em tratamento. Isso equivale a quase 9% da população. A pesquisa ainda traz um dado alarmante. Em 2015, mais de 780 mil pessoas se suicidaram. Entre jovens de 15 e 29 anos, essa foi a segunda causa de morte. A sensação é tão grande de desespero, desamparo e desesperança que quando eles se associam à impulsividade, a pessoa quer de qualquer jeito acabar com aquele sofrimento, muitas vezes ele vê o suicídio como um último recurso. E é muito comum, curiosamente, que as pessoas pensem em morte sem necessariamente quererem se suicidar quando estão deprimidas. Então, muita gente deprimido leve e moderado tem pensamentos de morte sem necessariamente quererem cometer o ato. Há alguns anos, Marilza foi diagnosticada com síndrome do pânico. Ela se preparava para o casamento e ainda se recuperava da morte do pai, ocorrida há alguns meses. Além disso, trabalhava e cuidava da casa. Era pressão por todo lado. O corpo e a mente deram alguns sinais de que algo não estava bem.
comecei a ter sintomas físicos, né? Começou primeiro com uma vertigem, posteriormente um taquicardia, falta de ar. E aí foi percebido, né, que eu poderia estar com uma crise de ansiedade. Posteriormente foi me recomendado pelo cardiologista procurar uma psiquiatra. E assim eu fiz, e lá me foi dito que eu estava, né, todos os sintomas levavam à síndrome do pânico. Hoje ela mora sozinha nesse apartamento. Quer dizer, sozinha não, com a Nina. É que durante o tratamento, aliando psicanálise com medicação, a cadela teve um papel importante na recuperação da dona. Entrei para um grupo, Cães e Trilhas, em que fazemos todos os fins de semana trilhas com nossos cachorros. E tem sido muito importante para mim esse convívio com outras pessoas e animais. Mas nem sempre as histórias de quem tem depressão são iguais às da Marilza. A falta de informação ou preconceito ainda calam muitas vítimas dessa doença. Pensando nisso, o vereador doutor Adriano Miranda, do PHS, criou uma lei que institui no calendário oficial de Juiz de Fora o mês Janeiro Branco. O vereador destaca que é preciso falar mais sobre transtornos mentais e, com isso, diminuir o preconceito. Muita gente fala que quem tem depressão está de frescura. De frescura, de hipótese alguma, né? Mas muitas vezes são enxergadas desta forma. Então, por isso que as pessoas têm que conhecer, falar mais sobre todos esses transtornos para exatamente mostrar que não é uma frescura, isso é uma doença, e uma doença muitas vezes grave e que causa vários transtornos na vida de um indivíduo. Infelizmente, há um preconceito muito grande em relação às doenças psicológicas, psiquiátricas. As pessoas acham que você está sempre vulnerável, o que não é verdade. A gente tem sim possibilidade de entrar no eixo, voltar a ter controle sobre o nosso físico, nosso psíquico. Então, hoje eu sinto essa dificuldade. Eu vejo que quando me questionam por que eu saí de uma grande empresa que eu trabalhei por tantos anos, tão bem assalariada, as pessoas ficam receosas. Então, infelizmente, eu sinto que ainda há um preconceito dos empregadores para as pessoas que já passam por problemas psicológicos. É importante saber que a doença tem controle, a doença é tratável. Só gostaria de me desculpar, nós tivemos um problema técnico aqui com o telão e que esse vídeo não pôde ser passado aqui para vocês. Eu gostaria de registrar a presença da nossa diretora do Legislativo, né, a doutora Maria Aparecida Fontes Caldas, que se encontra presente, e doutor Davi, o senhor fique à vontade para iniciar a sua apresentação. Boa tarde. Gostaria de saber aqui, quem é que nunca teve um dia péssimo? Quantas vezes a gente já acordou de manhã e estava com o pé esquerdo? Que as coisas pareciam que não tinham tanta graça? Ou que a gente vai trabalhar e a gente não vai muito com a cara das pessoas, que a gente em geral vai. A gente não consegue ter tanto prazer assim, ou não consegue rir tanto da piada dos outros. Quantas vezes isso já aconteceu com a gente? Na verdade, a gente não costuma se preocupar muito com isso, porque a gente sabe que no dia seguinte, na maioria das vezes, vai ser um outro dia. E que a gente vai conseguir ver as coisas de outra forma. Que a gente vai conseguir, muitas vezes, digerir aquilo que foi falado para a gente que a gente não gostou. A oscilação de humor, ela é normal. Todo mundo tem oscilação de humor, ninguém está sempre do mesmo jeito. Mas e se vocês se percebessem estando do mesmo jeito? E se o dia seguinte não fosse o suficiente para fazer com que vocês se sentissem melhor? Aliás, nem o dia seguinte, nem a semana seguinte. É claro que todos nós que temos que trabalhar, temos que pagar contas, a gente iria para o trabalho assim mesmo. Mas e se vocês percebessem que o seu rendimento simplesmente está caindo? Aliás, o seu rendimento está bem aquém daquele que você normalmente tem. Obviamente que quem é casado aqui, tem pai, mãe, principalmente mãe, iria falar que o problema é que você não descansa. Então, a sensação de que você precisa descansar, ela existe, porque a pessoa nesse estado costuma ficar o tempo todo cansada. Não tem problema, você até descansaria, mas a verdade é que
geralmente quando a gente está nesse estado, a nossa cabeça não para. E é deitar a cabeça no travesseiro e a gente começa a ruminar os problemas. A mesma coisa de novo, de novo, de novo. Na verdade, o apetite também pode ser algo que muda. A gente pode acabar comendo menos ou perder o controle de tanto que a gente come. Nesse caso, vocês suspeitariam de estar deprimidos? A minoria das pessoas suspeitariam. A maioria das pessoas tempo. Sem perceber, por exemplo, que as coisas que em geral ela gosta está perdendo qualidade de prazer. Por exemplo, pessoas que gostam muito de fazer esporte, jogar tênis, por exemplo, não tem mais tanta motivação para fazer isso. Às vezes, brincar com o neto, que é uma coisa que dá muito prazer, muita alegria para quem tem, está um pouquinho mais ameno. Ou seja, não conseguem mais gerar aquela euforia que você em geral tem. E principalmente o quão difícil é a gente manter o empenho pelas coisas, manter o foco naquilo que a gente gosta. A pergunta é, quanto tempo, se vocês estivessem nesse estado, vocês demorariam para procurar um psiquiatra? A esmagadora minoria da população procura. Até mesmo médicos que estudam isso, a gente tem um índice de suicídio muito superior ao resto a todas as outras profissões, e aí, ou seja, ainda sabendo da importância e o que é a depressão, as pessoas não procuram ajuda. O que vocês acham que acontece com isso? A consequência desse empurrar com a barriga são meses que vão passando e a pessoa vai vivendo sem qualidade de vida, com prejuízo no trabalho, prejuízo na família, prejuízo muitas vezes no relacionamento e especialmente na autoestima. Para quem gosta de empresa, deve saber que a depressão é um grande problema dentro das pessoas que estão empregadas. Na verdade, para quem emprega e para o empregador. Dentro da máquina pública também. Aliás, as pesquisas mostram que o que a gente chama de absenteísmo e presenteísmo. Todo mundo sabe o que é absenteísmo? É faltar, né? As faltas, né? Estar presente apenas de corpo presente, gera 5 vezes mais prejuízo para qualquer empresa do que faltar propriamente dito. E o que será estar na empresa só de corpo presente? O fato é que a OMS reconhece isso, não é para menos que a depressão hoje é considerada a principal causa de problema de saúde e incapacidade no mundo todo. Para vocês terem uma ideia, a depressão ela é a principal causa de anos de vida perdidos com qualidade. Ou seja, uma pessoa com esclerose múltipla, por exemplo, com uma doença gravíssima, vive mais anos de qualidade do que uma pessoa com depressão. Uma pessoa que morre precocemente, aos 30 anos de idade, vive mais tempo com qualidade de vida do que uma pessoa com depressão. Ou seja, é uma doença silenciosa, porque a pessoa está ali. Só que ela não está ali. Bom, um dos grandes problemas relacionados a isso é porque as pessoas procuram o psiquiatra em últimas circunstâncias. Vocês têm ideia quantas vezes eu já o escutei na clínica? Eu tentei de tudo até chegar no psiquiatra. A pessoa tenta de tudo. Eu queria perguntar quantas pessoas tentariam de tudo antes de procurar um cardiologista se tivessem com palpitação? Quantas pessoas tentariam de tudo antes de ir no dentista quando caísse o dente da frente? A gente sabe que existe algo errado com a nossa mente, mas existe por algum motivo a gente não procura psiquiatra de primeira. Né? Eu gosto de dar esse exemplo. Quando a gente está em um bar, imagina que vocês estivessem num bar, conversando com amigos de vocês, todo mundo falando alto, e vocês por algum motivo não conseguissem escutar o que o amigo de vocês do lado está falando. Provavelmente vocês iriam pedir para ele falar um pouco mais alto. Mas e se você não escutasse o que ele está falando e o que ninguém da mesa está falando? De repente, se você se perguntasse que você não está escutando ninguém do bar, será que você não se perguntaria se o problema está vindo do seu ouvido? Será que você não está escutando direito, um problema de audição? Por que será que uma pessoa, quando de repente percebe que o trabalho está ruim, a família está ruim, o relacionamento está ruim, ele se vê ruim, ele não se pergunta se o problema pode ser o humor dele?
a gente costuma achar que tudo à nossa volta está ruim. Bom, então, o que gera a depressão? Ou qualquer outro transtorno mental? Primeira coisa que vocês precisam saber em relação ao que gera a depressão é a genética. Sem história familiar, dificilmente uma pessoa abre qualquer quadro psiquiátrico. Para vocês terem ideia, uma pessoa com gêmeos idênticos, se um abrir o quadro de depressão, o outro tem 10 vezes mais chance de abrir do que o resto da população. Acaba sendo 50% de chance de abrir caso um deles abrir. Podendo chegar a 70% se forem criados juntos. Estou falando de gêmeos idênticos que foram separados na infância. Então, da maioria das vezes esmagadora, a gente acaba encontrando alguém na família, um avô, um pai, uma irmã, que também tem algum transtorno psiquiátrico. A outra coisa é o psiquismo. O psiquismo é a nossa forma de pensar. Por exemplo, eu posso fazer uma piada aqui para vocês e todo mundo continuar sério, porque eu estou falando de um assunto sério. E aí eu posso eu posso interpretar isso de algumas formas. A primeira, eu poderia pensar que a minha piada não tem graça. Mas eu poderia pensar também que eu não tenho graça nenhuma, eu sou um fracasso. Percebe que a nossa forma de interpretar as coisas também muda a nossa forma de sentir as coisas? Ou seja, o nosso psiquismo tem tudo a ver com a abertura de um quadro psiquiátrico. E a terceira, que as pessoas estão mais acostumadas, o ambiente. Ambiente significa o contexto, ou o que acontece com a gente. E a maioria das pessoas pensa primeiramente assim, perdeu alguém, falecimento de alguém querido. Se isso é o suficiente para abrir um quadro psiquiátrico como depressão, em geral, sozinho, não. Ele precisa da genética e precisa do psiquismo. O ambiente, a perda de alguma coisa que a gente gosta, a mudança de um estilo de vida, o afastamento de uns filhos, uma briga, isso é considerado o que a gente chama de gatilho. E quanto mais poderoso é o gatilho, maior é a chance de abertura do quadro. Mas ele sozinho não é capaz de abrir. Então, vocês lembram vocês sabem onde é isso aqui? Teresópolis. Lembra quando teve, em 2011, se não me engano, né, que teve lá o enchente, derrapou, né, um monte de pessoas morreu. Eu lembro eu tinha uma casa em Teresópolis na época, eu não morava lá não, mas eu tinha uma casa. Então, por isso, me tinha me marcado bastante, porque eu conhecia muita gente que morava em Teresópolis. Mas, inclusive, algumas pessoas, não sei se vocês lembram, perderam tudo. Perderam tudo. Essa mulher, eu botei ela de propósito, eu nunca esqueci. Ela perdeu 29 familiares. Eu não consigo nem imaginar o que é uma pessoa perder toda a família. Eu nem sei se eu tenho 29 pessoas na minha família, mas se eu perdesse todos... Vamos chamar essa pessoa, hipoteticamente, de Maria. Maria, por exemplo, dentro de Teresópolis, estava lá e perdeu tudo. Em compensação, eu conheci pessoas como, não é o nome hipotético, o seu José, que, quando soube que tinha acontecido enchente, que tinha caído casa, recebeu a ligação de que muita gente tinha morrido, a casa de pessoas tinha sido arrastadas, e quando ele chegou em casa... A família estava lá inteira, comendo lá na sala, né, conversando, não aconteceu nada. José, não perdeu nada, ele apenas tomou o susto. Mas percebe uma coisa, cada um deles vai reagir de uma forma, e a gente entende como cada um vai reagir. Por exemplo, faz parte, é explicável que a Maria, que perdeu tudo, sinta muita dificuldade, se isole, sofra muito, mas que com o tempo, ela venha se recuperar progressivamente. Esse foi um exemplo real. Em compensação, José, que se salvou, começou a se sentir atordoado, começou a, do nada, ouvir o telefone tocar como se estivesse a qualquer momento falando para ele que outra enchente, outra coisa aconteceu. Começou a se sentir o tempo todo em alerta. Não conseguia mais ficar relaxado. Sentiu que o prazer pelas coisas estava sendo perdido. E uma sensação de alerta constante. Ele começou a não dormir, porque ele sabia que era dormir e ele ia sonhar com o que aconteceu. Percebe uma coisa? O nosso José, ele não se recuperou com o tempo. Aliás, isso afetou
o trabalho dele, ele acabou sendo demitido porque ele não conseguia acordar para o trabalho. Seu José acabou tendo problemas com a esposa. Seu José acabou se sentindo bem diferente de antes do que aconteceu, antes do incidente. Ou seja, gente, o sofrimento intenso que a Dona Maria teve foi uma reação natural. Todo mundo entende que uma pessoa que perde tudo, por exemplo, vai reagir dessa forma. Mas o seu José, ele teve um transtorno de estresse pós-traumático. Concordam que isso que ele teve foi uma reação anormal? Todos nós estamos acostumados ao que é uma reação normal, uma reação anormal. Por exemplo, quantas vezes a gente não viu crianças, por exemplo, que têm picadura de mosquito, uma faz uma reaçãozinha e a outra, pola o corpo todo, né? Tem que tomar corticoide, tem que ir para o hospital por causa de um mosquito. Veja que ninguém julga essa criança, por exemplo, ou adulto, por eles terem reagido de forma exagerada. Pois é, a tristeza e a depressão são exatamente dessa forma. A tristeza é uma reação natural. A depressão é uma reação anormal, assim como todos os transtornos psiquiátricos. Na verdade, a gente tem que ter tristeza. Vocês já ouviram falar, sabe o cientista do início do século XX, Darwin? Ele escreveu um livro, além da Origem das Espécies, ele escreveu um livro que se chama A Expressão das Emoções nos Homens e nos Animais. E ele mostra como todos os animais de classe, assim, mamíferos para cima, vamos dizer assim, em termos de superioridade na cadeia alimentar, apresentam tristeza. A tristeza, ela é um traço evolutivo. A gente precisa da tristeza para crescer. Já a depressão, não. A depressão é completamente desadaptativa. Não há finalidade. Ninguém fica deprimido para crescer. Ninguém precisa passar pela depressão. Como eu estava dizendo, a tristeza, ela não só é natural, mas como a gente precisa sentir. Se alguém quiser uma indicação de um filme que é para criança, que é legal, se chama Divertidamente. E ele fala um pouco sobre isso, de uma forma interessante, né? Já, gente, a pessoa deprimida, como eu estava dizendo, ela não cresce, ela empaca. Então, quando alguém fala, que é extremamente comum, né? Eu estou tão triste que eu estou deprimido. Será mesmo que a pessoa está deprimida? Será que depressão é a mesma coisa que muita tristeza? Com certeza não. Tristeza é um dos sintomas da depressão. A depressão é acompanhada de alteração do sono, da vontade, do prazer, da cognição, ou seja, o nosso raciocínio fica diferente, a nossa velocidade de pensamento. Quem trabalha com design e já deprimiu sabe que a criatividade muda, a pessoa não consegue ficar criativa mais. E o tempo. Não existe depressão de um dia. Não existe depressão. Só porque ontem eu estava deprimido. Não, ontem você estava triste, angustiado. Depressão tem um tempo mínimo de 2 semanas. Mas o tempo máximo é bem longo. Pode durar anos. Pode durar anos, se não for bem tratado. Mas aí vem a psiquiatria e dá um soco na nossa cara, porque vocês suspeitariam de estar deprimidos se vocês não tivessem tristeza? Existe depressão sem tristeza? A resposta é que sim, existe. Na verdade, acho que ele pulou um negócio. Na verdade, a gente está tão acostumado àquela depressão melancólica, aquela depressão de filme. A gente acha que depressão é ficar deitado na cama, não querer levantar, querer morrer, não ter força para tomar banho. Primeira coisa, isso é um nível grave de depressão. Alguém aqui acha que tem que procurar um cardiologista quando a pressão só chega depois de 20/12? Ou acha que a partir de 14/10 já vale a pena procurar? Quantas pessoas não procurariam um ortopedista com uma dor no joelho muito menor? Ou precisa a dor no joelho ser incapacitante ao ponto da pessoa não conseguir mais andar? A depressão, que é daquele tipo que eu falei, que é o tipo desenhado, né? As pessoas acham que querer ficar na cama, melancólico, é um tipo de depressão. Existe a depressão irritada, onde a pessoa só sente irritação. Ela simplesmente fica completamente intolerante a tudo e a todos. Eu tinha uma amiga minha que quando ela ficava deprimida desse jeito, ela era psiquiatra e ela deprimia. Então você vê como todo mundo pode ficar deprimido.
ela expulsava os residentes mais novos da sala porque ela estava intolerante. Qualquer coisa irritava ela. Existe um tipo de depressão também, que a gente chama de depressão atípica, em que a pessoa simplesmente fica indiferente a tudo. Tudo tanto faz quanto tanto fez. Nada mais afeta ela. E é uma sensação horrível, porque em todos os casos, a gente vai ter alteração do sono, alteração da cognição, alteração da vontade, alteração do prazer. Então, a gente tem um grande perigo que é acreditar na crença popular. Primeiro, é do estereótipo, né? Do estereótipo da melancolia. Esse é um tipo. Outra é de que a depressão, você não estar deprimido é uma questão de esforço. A pessoa tem que se esforçar para ficar bem. Alguém fala para alguém se esforçar para diminuir a pressão arterial ou diminuir a glicose? Assim, aqui, você vai ter que se esforçar para diminuir sua glicose, porque sim, sua glicose está muito alta. Alguém faz isso? Com a depressão, as pessoas dizem que a pessoa deveria estar conseguindo levar adiante algumas coisas que simplesmente não acontece dentro dela. Então, a depressão nunca é falta de esforço. Outra coisa que a crença popular fala muito é que se trata de fraqueza. E, em geral, quem está deprimido sente isso. Em geral, quem está deprimido fala assim, eu já ouvi muito paciente falando, eu não fui forte como a minha irmã. Porque a irmã, quando os dois perderam os pais, ou o pai, fala, eu não fui forte igual a ela. Não é que você não foi forte. Você tinha genética para isso. Você articulava as coisas de uma determinada forma. E isso aconteceu. Simplesmente aconteceu. Ninguém tem responsabilidade por deprimir. Isso é muito importante. Por isso, ninguém é fraco ou forte por não deprimir ou deprimir. Vocês sabem que pessoas que lidam com a vida de forma muito boa deprimem, por exemplo, Chico Anísio, humorista, Jim Carrey, humorista, o Robin Williams, que se suicidou, humorista, todos eles tinham depressão. O Jim Carrey tem ainda. Ou seja, será que é a forma que a gente lida com a vida exatamente? Apenas? É interessante, uma das coisas também que falam muito é que a pessoa tem que ter mais pensamento positivo. Você tem que pensar mais, você tem que pensar de forma positiva. Você não pode ficar interpretando as coisas de forma ruim. Lembra que eu falei que a nossa forma de pensar tem a ver com a depressão? Só que quando a gente está deprimido, a nossa forma de pensar muda. A gente não mais consegue controlar. Na verdade, a gente não consegue mais pensar da forma como a gente naturalmente pensa. Inclusive, se vocês alguma vez pensaram que pensar positivo é uma das formas para se tratar a depressão, infelizmente a gente não conseguiu fazer essa adaptação, mas a pergunta é a seguinte: vocês acham que vocês conseguem controlar o pensamento de vocês? Tentem. Tentem controlar o pensamento de vocês durante 10 segundos, pensando só as mesmas coisas. Tentem pensar só no que durante só essa palestra, tenta pensar apenas no que eu estou falando. Tenta não pensar em outras coisas em nenhum momento. Alguém consegue? Alguém já tentou controlar a respiração? Por exemplo, se eu der para vocês um ciclo respiratório, a maioria vai conseguir acompanhar. Tenta fazer isso o dia inteiro. Manter exatamente esse padrão respiratório. Inclusive subindo ladeiras. É isso que a gente pede para uma pessoa deprimida, quando você fica falando para ela pensar positivo. Não há pensamento positivo. E não há controle que a gente consiga de fato ter, porque a depressão ela acontece antes da pessoa esperar pensar. O pensamento vem automático na pessoa que apresenta a depressão. Outra coisa muito importante é a crença de que a depressão é um problema mental. Esse é um bom senso, né? A depressão é um problema da mente, não é? Não é. A depressão afeta o corpo inteiro. Inclusive, as pesquisas mostram que pacientes deprimidos têm uma chance muito maior de morrer do coração, de ter diabetes, de ter obesidade, de ter câncer
de ter comprometimento cognitivo, inclusive Alzheimer. Será que é só psicológico? Pessoas deprimidas têm níveis hormonais completamente diferentes, níveis de hormônios relacionados ao estresse diferentes. E a gente já conseguiu comprovar que a mortalidade, eles morrem mais cedo. O que significa que tomar medicação quando é necessário tomar, faz com que a pessoa viva mais e melhor. Por que as pessoas ainda assim não procuram? Bom, daí a pergunta: quem aqui pode deprimir? A resposta: qualquer pessoa. A depressão, ninguém aqui é imune à depressão. Se alguém for, por favor, que seja estudado, porque a gente até hoje nunca conseguiu encontrar um gene que protege exatamente, ou uma vacina contra a depressão. Estou andando no lugar certinho? Tá. Na verdade, qualquer pessoa, inclusive pessoas felizes. Isso não tem nenhuma relação. Felicidade não tem a ver com depressão, não é o contrário. Na verdade, então, a grande pergunta que querem que todo paciente gostaria de saber é: o que nós podemos fazer, então, para mudar esse cenário? A primeira coisa é a gente conseguir reconhecer quando vale a pena procurar ajuda. Entenda uma coisa: procurar ajuda não significa ser ajudado, não significa iniciar uma medicação. Procurar ajuda não significa que você vai mudar totalmente seu estilo de vida, nem nada. Você pode não concordar com a conduta. O médico pode falar para você que você não tem nada, que você tem, por exemplo, um problema na tireoide. Procurar ajuda, pode ser que a pessoa tenha, na verdade, um problema de falta de vitamina B12. Tudo isso pode dar sintomas depressivos. Ou seja, procurar... E sabe quem melhor faz isso inicialmente? O psiquiatra. O psiquiatra sabe identificar a diferença, muitas vezes, quando é uma coisa clínica para quando é uma coisa mental, inicialmente. Mas o ponto é, saber procurar ajuda só faz com que a gente consiga encontrar o problema mais cedo e tratar de forma mais rápida. A outra coisa é a gente promover saúde. Qual tipo de saúde vocês acham que é importante a gente promover para evitar a depressão? Todas. Física, mental e social. A OMS ela chama saúde da integração entre esses três domínios: físico, mental e social. Então, como é que a gente faz isso? Quem aqui não sabe da importância da atividade física? Quantos de nós fazemos atividade física? A atividade física para a depressão tem um poder grande. Ela consegue, muitas vezes, tratar a depressão leve. Então, sim, atividade física intensa tem toda a relação para a melhora dos sintomas depressivos. A outra coisa, a gente também sabe, a alimentação. Eu sempre gosto de dizer que é sempre bom você comer alimentos que não têm rótulo. Sempre bom você cozinhar, por exemplo. Você não precisa você cozinhar, mas alguém pode cozinhar para você. No meu caso, eu não cozinho. Então, é importante que você coma alimentos saudáveis. Isso não é besteira. Algumas pesquisas mostraram grupos de pessoas deprimidas e compararam um grupo em que você poderia começar uma dieta diferente da outra, sendo uma totalmente natural e a outra cheia de McDonald's, coisas do gênero. E adivinhe, em 3 meses, quem comeu melhor se sentiu muito melhor. Quem já mudou a alimentação sabe da diferença que faz na sensação do corpo. E hoje, principalmente em ansiedade, a gente tem visto uma diferença muito grande quando a gente muda a alimentação. Nunca deixem de ir ao médico. Aliás, nenhum outro profissional de saúde, fisioterapeuta, dentista, psicólogo, nutricionista, fono. Uma das principais causas de depressão, uma das principais doenças que estão relacionadas à depressão são as dores crônicas. Quem tem dor crônica tem muito maior chance de deprimir. Motivo pelo qual os hospitais estão cheios de pessoas deprimidas. Então, quanto mais a gente previne e pega doenças no início, maior é a chance da gente conseguir se livrar delas. E menor vai ser a chance da gente complicar com depressão, por exemplo, que não só piora a nossa mente, como piora a própria doença. Porque depressão piora a dor. E a dor aumenta a depressão.
Então a pessoa acaba entrando num ciclo. Não deixem de fazer as coisas que vocês acreditam. Religião, espiritualidade estão comprovados como fatores que melhoram a nossa saúde mental. Então, se você acredita no catolicismo, frequente sua igreja. Se você acredita no judaísmo, frequente sua sinagoga. Se você acredita no budismo, vai ao centro. Se você não tem religião, procura um clube. Sentir que você pertence a algo, que você pertence a um grupo, que você tem a sensação de rede, que você está fazendo algo para além, é um fator de proteção para a saúde mental, inclusive um fator para evitar demência. A gente sabe que outras formas de tratamento, acupuntura, floral, aromaterapia, por exemplo, não são besteiras. Quando a gente acredita nisso, a gente segue, ele só tem a agregar. Meus pacientes sempre falam que eu sou psiquiatra esquisito, que eu mando eles encontrarem com os amigos como prescrição, mas é verdade. Encontrar com os amigos, gente, é um investimento que vocês podem fazer por vocês. Se divertir, a gente considera nos dias de hoje como um privilégio. Do tipo, nossa, eu vou me divertir só sábado, não sei o quê, porque eu mereço. Porque eu mereço, como se fosse um privilégio nosso. Você faz por merecer se divertir? Não. Se divertir é um investimento porque melhora como você trabalha no dia a dia. Algumas pesquisas mostraram que, por exemplo, eu tenho um pessoal que trabalha, que já me conhece ali atrás, que eu falei uma vez que valia a pena ir no bar com os amigos, que era importante. Eu falei, mas não é beber. Falei, ir no bar com os amigos. Aí vieram com cachaça no grupo no dia seguinte. Falei assim, não é isso que eu estou dizendo. A importância por exemplo, saiu também uma pesquisa mostrando que os homens que encontram os amigos uma vez por semana vivem mais. Não é para menos. Não é porque as mulheres mataram eles, não é esse o ponto. O ponto é que encontrar com os amigos é algo muito poderoso. Rir é algo muito poderoso. Especialmente quando a gente pode falar sobre aquilo que a gente sente com alguém. Então, não deixem isso para depois. Vocês já pararam para pensar quantas horas por dia a gente passa no trabalho? Talvez é mais tempo do que a gente dorme. Se vocês forem igual a mim, eu trabalho mais que eu durmo. Durmo menos de 6 horas, né? A gente trabalha mais de 8. Então, se a gente trabalha 5 vezes na semana, em média, 8 horas por dia, se vocês pararem para pensar, talvez lá seja um dos principais lugares que podem fazer com que você adoeça ou que podem fazer com que você proteja a sua saúde mental. E essa é a verdade. A gente tem esses 2 gumes dentro do trabalho. O trabalho é um fator de saúde mental e é um fator de adoecimento. A gente tem que saber lidar com ele. Então, melhorar os relacionamentos no trabalho é um investimento para a sua saúde. Tentar trazer o humor para o seu trabalho, fazer com que vocês riam juntos de algumas coisas, é um investimento também. Sempre tentar fazer com que aqueles relacionamentos criem uma rede de suporte. Isso bons líderes são capazes de fazer. Bons líderes fazem com que todos os colaboradores se sintam como uma rede. Um apoia o outro. A gente chama isso de resiliência comunitária. Lembra, por exemplo, quando aconteceu lá a fatalidade daquela boate Kiss, lá no Sul? Eu vi uma pesquisa curiosa mostrando que a cidade, eu não lembro qual foi a cidade, Mariana, a cidade? Não. Qual foi? Santa Maria, foi isso aí. Eles tiveram uma mobilização da cidade para conseguir acolher todos aqueles pais que perderam filhos. E aí, o que foi curioso, na verdade, é que cidades pelo mundo, onde você não tem esse movimento da comunidade para abraçar as pessoas quando acontecem catástrofes como essa, adoecem mais. Então, a gente pode jogar isso para o nosso ambiente de trabalho. A sensação de cumplicidade é algo muito poderoso.
e principalmente a sensação de que você tem um propósito, que o que você faz é importante. Ah, mas eu trabalho vendendo, eu trabalho na contabilidade, o que eu trabalho é importante para alguém? É, porque sem você as pessoas não vão ganhar o salário delas, por exemplo. Então, sim, todos nós podemos pensar em como o nosso trabalho é importante, não só para a gente, mas para os outros. Se isso é importante para vocês, se isso é difícil para vocês, não hesitem em procurar terapia. A psicoterapia não é um lugar onde você vai pagar para ficar falando uma pessoa te escutar. A psicoterapia é um lugar para você aprender a mudar a sua forma de pensar. Aprender a descobrir como você pensa, porque a gente pensa no automático. A gente não para pensar em como a gente pensa. Aliás, a gente muitas vezes não tem nem ferramentas para conseguir mudar a nossa forma de pensar. Mas é para isso que a terapia serve. Para se adiantar e fazer com que a gente consiga interpretar as coisas de outra forma. Por isso que a terapia potencializa muito o tratamento com a psiquiatria. Eles trabalham juntos, como fisioterapeuta e ortopedista, como endocrinologista e nutricionista. Então, gente, por fim, o que vocês não podem esquecer, ninguém é fracassado por deprimir, nunca. Deprimir nunca é um fracasso. E isso é muito importante que vocês tenham na mente de vocês em relação a vocês, em relação aos outros. Porque quem deprime se sente um fracasso por natureza. Isso é um sintoma. A pessoa se sente fracassada quando deprime. E é fundamental que quem não esteja do lado para mostrar que não. Isso é só um adoecimento, como todos os outros. Só que o que está adoecendo é a sua forma de ver o mundo. Que é exatamente o que adoece durante a depressão. Então, isso significa que nenhum de nós deve julgar. E a gente deve perpetuar a ideia de que a pessoa, e isso inclui nós mesmos, não devemos nos julgar. E somos nós as pessoas que mais julgam. Certo? Então, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade que me deram, o vereador Adriano. É muito raro a gente ver pessoas que não são da área psi, exatamente, se preocupando com saúde mental. É uma área muito subestimada. Então, assim, eu fiquei muito honrado de ser chamado e muito orgulhoso de estar vendo essa iniciativa sendo feita aqui em Juiz de Fora desse jeito. Tá? Então, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade e o evento. Bem, doutor Davi, não foi surpresa nenhuma para mim, mas parabéns pela brilhante palestra, extremamente didático. Eu tenho certeza que muitas dúvidas foram sanadas, né, com essa forma didática, bem tranquila, né, falando calmamente, né, doutor, sobre depressão. O nosso tempo está meio apertado, então queremos aqui acusar a presença do nosso vereador, Kennedy. E vamos aqui abrir, por conta de nós temos uma programação e tem uma audiência pública, então nós temos aí mais 5 minutos, então vou dar 30 segundos para pergunta, e aí umas 5 perguntas e depois você responde geral, tá? Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Boa tarde para todos. Boa tarde, doutor Adriano. Ano passado eu estive presente no fórum que o senhor organizou lá no auditório da Santa Casa, e eu queria saber o que é que o senhor fez e foi manifestado através, que agora eu faço parte, tá, do Facebook, né, que eu questionei lá, e o que o senhor manifestou a respeito do Janeiro Branco de janeiro do ano passado, ou melhor, em fevereiro, que foi a palestra de várias pessoas, inclusive esse doutor Davi, que acabou de falar, e o que o senhor fez para dar continuidade e não organizou
de uma forma mais ampla essa temática da saúde mental, porque a gente que já sofreu isso, e eu vim aqui para dar testemunho e falar para as pessoas que a gente não pode desanimar nunca, porque 25 anos eu dependi de medicação para a saúde mental e hoje eu não dependo mais disso, mas eu lutei para conseguir e hoje eu sou uma pessoa muito feliz. Então, eu queria saber o que o senhor fez de lá para cá, porque eu só vi o senhor agora, na quinta ou sexta-feira, marcando esse encontro aqui na Câmara Municipal, tá? E eu acho que esse horário e esse local não contribuem para uma participação maior da sociedade. E, além do mais, a gente sofre muito preconceito quando se trata da temática saúde social, saúde mental, me desculpa. Eu acho que a gente tem que trabalhar isso e também queria saber por que é que a prefeitura, que mantém o Centro de Convivência Recriar, que é um local onde se trata de saúde mental, não está conveniada com esse evento aqui. É isso aí. Obrigada. A pergunta seria para o médico, né? Então eu vou passar para uma outra pessoa, depois eu dando. Tá? Doutor Adriano, acompanhando aqui na Câmara, primeiramente dar os parabéns ao senhor, porque de iniciativas dessa que nós precisamos na cidade. O senhor teve a competência de fazer essa lei e chamar a atenção para todos de Juiz de Fora, não só a população daqui, como ao alcance do MGTV, que é a zona da mata inteira. A gente não vê pessoas diariamente correndo atrás, igual o senhor está correndo na parte de saúde, aqui dentro da Câmara. E eu acompanho, que também presto consultoria para um vereador aqui. Estou aqui hoje também, aproveitar o doutor, fazer uma pergunta para ele e tirar um esclarecimento. O senhor falou numa parte onde me orientou muito, que foi o famoso gatilho. Coisas que acontecem na vida da gente e que ali aproveita uma parte onde a gente entra em depressão. O senhor hoje me tira essa dúvida, porque eu passei por um momento muito difícil através de um gatilho. E agradeço aqui pessoalmente a palestra muito boa que o senhor deu aqui para nós e nos ajudou. Estou até nervoso porque me sensibilizei e não gostei da pergunta que diretamente ao vereador ali foi feita. Então, respondendo à pergunta, desculpa o nome da senhora, a dona Maria Cecília. O nosso projeto de lei ele foi aprovado recentemente. Nós entramos ano passado, promovendo aquele fórum de debate, mas a senhora tem toda a razão. O mês de janeiro é só um mês para iniciar esse tipo de debate com a sociedade. A gente sente não poder, eu como vereador ou como médico, neurologista, estar promovendo isso o tempo todo. A gente precisa exatamente de pessoas como a senhora e outros na sociedade para que mobilizem esses grupos e discutam mais a saúde mental. Esse é o objetivo principal do Janeiro Branco. Com relação à nossa atividade, nós trabalhamos muito, e principalmente a nossa preocupação maior, não só discutir isso e desestigmatizar essas doenças mentais, para que ela possa realmente ser debatida, mas principalmente com a questão da assistência. Eu, como médico, tenho que me preocupar com assistência. E isso, nós, o ano todo, tivemos várias reuniões. Nós trouxemos aqui, já que a senhora agora acompanha o Facebook, nós trouxemos o coordenador nacional da saúde mental, o doutor Quirino, que, inclusive, tem sugerido mudanças, doutor Davi, na forma de conduzir essa assistência na saúde mental. Acho que são muito interessantes e que nós queremos trazer aqui para a cidade, mas fica realmente a dica para que, a partir de agora, de janeiro, que as pessoas falem amplamente sobre saúde mental, tá certo? E eu vou deixar aqui o doutor Davi, eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta também, tá, Davi? Muitos perguntam, é muito comum essa pergunta, E eu queria que você falasse para eles o seguinte: depressão tem cura?
Então, isso é muito comum. Nós escutamos isso diariamente no consultório, né? Eu acho que talvez essa é a primeira, depois de conversar muito com o paciente, antes de você prescrever, ele vai dizer, doutor, eu estou tomando essa medicação aqui, mas depressão tem cura? E aí responde ao nosso amigo, e mais uma vez, obrigado pela participação. Aqui, falando aí. Também gostaria de agradecer pela pergunta, tá? De todos, das duas. É importante, a mobilização social realmente é fundamental para a gente conseguir mudar as coisas na saúde mental, e é uma luta constante, então parabéns por todos. Primeira coisa em relação ao gatilho. De fato, o gatilho, ele está altamente associado à depressão, na verdade, a outros transtornos mentais, como foi o caso do transtorno de estresse pós-traumático, que a gente mostrou ali. Posso perguntar o nome do senhor de novo? Sidenilson. Sidenilson. Sidenilson, a importância da gente ter um esquema de apoio em relação ao trabalho, com relação à terapia, com os amigos, primeiro. Isso é muito poderoso para a gente conseguir amenizar como a gente reage às coisas. Entenda bem, gatilhos, eles sozinhos de fato não são capazes de nos deprimir. Mas como a gente significa as coisas, isso pode colaborar muito. Então, por exemplo, uma pessoa que os pais significam toda a existência dela, quando eles vão, não faz sentido estar vivo, entende? Todos nós damos significados para as coisas conforme o nosso crescimento. Então, descobrir como você significa as coisas para depois tentar mudar é uma das chaves para a gente conseguir lidar melhor com os nossos gatilhos. A pergunta do doutor Adriano em relação à cura é uma excelente pergunta, na verdade. Eu gostaria de passar a pergunta para vocês, ou também para o doutor Adriano. Pressão alta tem cura? Diabetes tem cura? Depende. Depende. O que a gente considera cura? Uma pessoa que deprime a primeira vez tem em torno de 60% de chance de abrir um novo quadro. Uma pessoa que deprime uma segunda vez tem acima de 80%. Uma pessoa que deprime a terceira, grandes chances dela abrir a quarta. Então, o que a gente pode fazer, assim como diabetes e pressão alta, seria trabalhar aquilo que a gente sabe que protege. Então, por exemplo, uma pessoa que é obesa, que come mal e desenvolveu diabetes, provavelmente se ela emagrecer, passar a comer bem, fazer atividade física, provavelmente a chance é maior dela conseguir controlar a pressão dela, ou a diabetes. No caso da depressão é a mesma coisa. Quando a gente investe em tudo aquilo que a gente colocou, só tem uma coisa que eu não coloquei ali, porque iria entrar em outra discussão que vale muito a pena procurar, é meditação, que também é extremamente poderoso. Extremamente. Então, assim, quando a gente investe em tudo isso, a chance de recaída, então, talvez cura nesse sentido, porque não é cura propriamente dito, a chance de recaída reduz expressivamente. Mas sempre há chance, porque uma vez que a pessoa abre, a pessoa sempre vai ter aquela genética para isso, entendeu? Por isso é importante a pessoa manter com regularidade o tratamento e o acompanhamento. Quando bem tratado e acompanhado, gente, a pessoa pode não ter mais crise. Essa é a questão. É cura isso? Então, acho que é isso. Então tá bom. Obrigado. O senhor quer fazer uma pergunta também? Só um segundo. Boa tarde a todos. Dona Maria Cecília, a sua vinda aqui hoje para nós foi muito importante, muito bom. O que a senhora indagou, as perguntas que a senhora fez, vai ter um punho muito importante para nós que estamos assumindo a presidência da saúde a partir de segunda-feira que passou, nós assumimos aqui nessa casa. E nós vamos fazer um trabalho voltado, sim, né, para estar debatendo mais, discutindo muito mais, tudo respeito à saúde aqui que foi aprovada, as leis que foi aprovada nessa casa, para ver que de maneira eficiente a gente possa estar trabalhando nisso aí durante o ano inteiro. E, Davi, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Durante um período da minha vida, eu andei com os problemas de falta de sono,
muita dor nas pernas, e procurei um médico, ele me passou um remédio antidepressivo, e gostei muito desse remédio durante um tempo da minha vida, tomei ele, fui tomando, mas depois ele começou a me prejudicar a minha mente, eu esqueci o nome das pessoas, comecei a ficar esquecido. E quem toma remédio antidepressivo tem esse problema? Excelente pergunta. Era um antidepressivo, né? Não imagino que você não possa dizer a marca dele, mas tudo bem. Olha só, antidepressivo, ele é muito diferente de ansiolítico, né? E a maioria das pessoas consideram, é tarja preta. Antidepressivo não é tarja preta, para começo de conversa. Para dor crônica, né, existem alguns antidepressivos que são bons. E eles funcionam muito para dor, mas geralmente não prejudicam a memória. Em compensação, existem anticonvulsivantes que a gente pode passar, que ajudam na dor também, que aí sim prejudicam algumas palavras. O antidepressivo, ele realmente não é usado só para depressão. Ele pode ser usado para dor crônica, para incontinência urinária, para pessoa que, por exemplo, já viram herpes zoster? Herpes zoster, muitas vezes a gente faz antidepressivo também, e não é porque a pessoa está deprimida, é porque o remédio funciona para isso. E o fato é que no caso, pessoas deprimidas que utilizam o antidepressivo, as pesquisas mostram que a memória e a cognição, de forma geral, só aumentam. Talvez o fato de o senhor não ter depressão pudesse ter algum tipo de efeito colateral, né? Até porque eu não sei qual era o motivo do senhor não estar dormindo, né? Se era sono. Finalizou? Então tá bom. Gente, então fico à disposição de todos. Um grande abraço, muito obrigado por tudo aqui. Isso aí. Rapaz, qual foi o motivo desse? Foi lá no passado, eu parei de tomar.